E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e vocês estão no canal Arte e Ciência. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Olha só, no vídeo de hoje nós vamos corrigir algumas questões que vai falar sobre retas paralelas com reta transversal. Acompanhe aí na tela. Observe aqui a primeira questão, que ela nos diz o seguinte: determine o valor de x e y na figura abaixo, sendo R paralelo a S. Então nós temos aqui uma reta S e uma reta R que são paralelas, cortada por uma transversal T, como aparece aí na figura de vocês. Veja que, quando a questão pede o valor de x e de y, você tem que analisar alguns tipos de ângulos. Se os ângulos são alternos, se são colaterais, se são correspondentes, se são opostos pelo vértice. E também ver se a combinação desses ângulos na reta elas formam 180, ou seja, são suplementares, ou se também a combinação desses dois ângulos são congruentes, ou seja, são iguais. Vamos analisar aqui na figura. Veja que nós temos aqui o y que está sozinho e correspondente a ele tem os 54 graus. Então você já pode confirmar que o nosso y é igual a 54 graus. Agora falta o x. O x você tem mais de uma opção para fazer. Neste caso aqui, a opção mais fácil é você falar que 3x mais 54 é igual a 180. Isso porque 3x e 54, eles formam 180 graus porque são suplementares na mesma reta S aí. Então, nós temos que 3x é igual a 180 graus, menos, joga o nosso 54 para o segundo membro, menos 54. Então, 3x é igual a 180 menos 54. Vamos dar já o resultado aqui, que vai dar 126 graus. E aí nós temos o seguinte, que x é igual a 126 graus dividido por 3. Então, x será igual a 12 por 3, que dá 4, e 6 por 3, que dá 2, 42 graus. Isso é o valor de x, e já tínhamos encontrado aqui em cima o nosso y. Pronto, acabou a questão. Vejam agora o próximo exemplo. Vejam aqui no próximo exemplo que y e x estão sozinhos, e ao mesmo tempo tem um x mais 100 aqui. Os dois ângulos em verde na figura são iguais. Você já pode confirmar que x é igual a y, mas não sabemos qual o valor. Se x é igual a y, no lugar desse meu y, eu vou chamar de x. Então eu posso dizer o seguinte, olha, que esse ângulo verdinho aqui onde está o y, mais o ângulo x mais 100, eles valem 180. São ângulos suplementares que formam 180 graus. Então, eu vou dizer que y mais x mais 100 é igual a 180. Como eu sei que x é igual a y, nós temos x mais 100 igual a 180. Então eu posso somar x mais x, 2x, igual a 100 igual a 180, jogar o meu 100 para o segundo membro e ficar menos 100. 2x, então, é igual a 180 menos 100. Logo, x é igual a 180 menos 100, que dá 80. Tem aqui 2, né? Então, x ele é igual a 80 dividido por 2. Logo, o nosso x é igual aí a 40 graus, questão bem simples. Se x é igual a 40, o nosso y também é igual a 40. Nós temos aqui igual a 40. Tanto x quanto y. Ou seja, o ângulo menor é 40 graus e o ângulo maior aqui, ele vale 140, porque tem que dar aqui, ó, 140. Já que você sempre vai ter dois ângulos, os dois maiores são iguais e os dois menores são também iguais. Vamos fazer outra questão. Vejam agora nessa questão que ele diz o seguinte: duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam dois ângulos colaterais externos de medidas 8y mais 40 graus. Então você já sabe que um ângulo ele vale 8y mais 40 graus.
O outro ângulo, ele diz que é 5y mais 10 graus. Determine a medida de cada um desses ângulos. Então, vamos chamar aqui de ângulo 1 e aqui de ângulo 2. Ou ângulo A, ângulo B, tanto faz. Só que o importante aqui para a gente é isso aqui, ó. Ele diz que nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal, em que dois ângulos colaterais externos. Colaterais externos são ângulos do seguinte, ó. Eu tenho uma reta, duas retas. Traçando uma terceira reta aqui, os ângulos colaterais são os que pertencem, que estão do mesmo lado da transversal. Então, dessa reta que é transversal, você vai ter aí dois ângulos que estão do mesmo lado. Vou colocar um aqui, de verde, e o outro ângulo, eu vou pôr ele aqui de azul em cima. Estes dois ângulos, eles são colaterais, porque estão do mesmo lado da reta que é transversal. Por estar do mesmo lado da reta que é transversal, eles podem ser interno ou externo. Neste caso, a questão disse que é externos. Se esses ângulos são externos, então estão fora, do lado de fora. Um ângulo será isso que ele me disse, 8y mais 40, e o outro 5y mais 10. Então, o ângulo maior, dá para a gente perceber aí que o ângulo maior é esse aqui, ó, 8y mais 40. E com certeza o ângulo menor é esse aqui, ó, 5y mais 10. E a gente faz o cálculo agora. Às vezes não dá para a gente perceber logo de cara quem é o maior e o menor. Você vai fazer normal o seu cálculo, depois você vai saber. Então, o ângulo 1 vai ser 8y mais 40. Só que é o seguinte, eu tenho que igualar a alguma coisa, senão não resolvo. Somente a expressão sem igualar, você não resolve. Para você resolver algo que tenha números e letras, tem que ter uma igualdade, senão não dá para resolver. E aí é que vem, ó, quando os ângulos são colaterais, se eles são colaterais, você diz que eles são suplementares. Se os ângulos são alternos, aí a gente vai ter que eles são congruentes, mas no nosso caso aqui eles são suplementares. Vamos fazer então. Se são suplementares, eu vou dizer que 8y mais 40 mais 5y mais 10 é igual a 180. Isto é ser suplementar. Ou seja, a soma de todos eles tem que dar 180. Vamos somar então 8y com 5y. Isso vai dar aqui o nosso 13y. Opa, para que esse zero, né? 13y. E aí, igual a 180. Vamos jogar para o outro lado tanto o 10 quanto o 40. Então, fica menos 40 e menos 10. 13y é igual a 180 menos 40. 140 menos 10, 130. Então, y é igual a 130 dividido por 13. Y é igual a... tem uma ali, né? 10, pronto, 10 graus. Só que a questão não queria isso. O que a questão queria... Vou até apagar esse 1 aqui. Não precisa. Então, vamos fazer aqui o ângulo 1. O primeiro ângulo que ele pediu. O ângulo 1 é 8y mais 40. Isso fica, no lugar do y, 10. Então, 8 vezes 10 mais 40. Ora, então isso aqui vai dar 8 vezes 10, 80, mais 40, 120 graus. E o ângulo 2 é 5y mais 10. Então, 5 vezes y foi 10. 10 mais 10. Isso vai ficar 5 vezes 10, 50 mais 10, 60. E aí você faz o teste. Se realmente a soma dos dois bate 180, está tudo certinho. Então, 120 mais 60, 180. Acabou aí. Vamos fazer mais uma questão. Então, veja que nós temos uma questão aqui que ele diz o seguinte, ó, determine as medidas de x e y em grau para cada caso. Considere que P é paralelo a Q e que R é paralelo a S. Nós temos aqui o primeiro caso, chamado de letra A, e depois a gente vai fazer outro caso aqui mesmo, com essa mesma questão. Veja só, nós temos uma reta R, que é paralelo a S, e veja que tem mais duas retas que não são paralelas, que são transversais, mas elas se encontram em um pontinho aqui no ângulo 78.
você precisa saber qual é o valor de x e o valor de y. Observe que y e 42 já são opostos pelo vértice aqui, ó. Esses dois ângulos aqui já são OPV, opostos pelo vértice. Então, todos os OPV são iguais. Você vai dizer que y já é igual a 42. Falta o valor de x. Para encontrar o valor de x, sempre nesse tipo de questão, você traça uma reta aqui, paralela às retas R e S. Se essas retas forem paralelas, realmente, quando você faz isso, vai gerar um ângulo aqui, ó, entre a reta que tinha e a reta que você traçou, esse onde eu fiz de verde aqui, que vai ser igualzinho o que está lá em cima, o x. E vai gerar aqui embaixo, vou colocar de outra cor para a gente entender, vai rolar aqui embaixo, vai gerar aqui embaixo um outro ângulo, que é o restante do 78, que é igualzinho a este ângulo y que está aqui. Por que ele é igual? Ou então igualzinho ao 42. Porque se você for comparar com o y, eles são alternos internos. Se você for comparar com o 42, eles são correspondentes. Então, o ângulo que está aqui ele é 42. E aí, se você tinha 78, retirou 42, você sabe que x ele é igual a 78 menos 42. Então, x é igual a 36 graus. Esse é o valor de x. Pronto, acabou a questão. Não tem segredo nesse tipo de questão. Então vamos fazer outra questão, né? Olha só, aqui nós temos outra questão, bem simples também, que diz o seguinte: determine as medidas x e y em grau para cada caso. Porque aqui nós estamos a letra B, continuando aquela questão agora que a gente fez. Então aqui é a letra B. E a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. P paralelo a Q e R paralelo a S. Veja que se eu tenho retas paralelas cortadas por transversal, vamos formar pares de ângulos iguais aí, ou pares de ângulos que são suplementares. Então, se R é paralela a S, e aí você tem uma reta Q, que é transversal à reta R e S, os ângulos formados entre elas têm algumas características. Ó, se eu tenho um ângulo Y e tem um ângulozinho aqui que não tem nome, vou chamar de A, aqui, ó, ângulo A. Perceba que o ângulo A ele vai ter um ângulo alterno aqui fora, botei de vermelho aqui, que eu vou chamar ele também de A. Esses ângulos são iguais, certo? E aí você também vai ter um ângulo aqui fora, junto do A, junto do ângulo A, que eu coloquei de vermelho agora, que este ângulo ele vai ser o Y, são iguais. E mais, se eu tenho que a reta R é transversal em relação às duas retas P e Q, que são paralelas, você vai formar aqui um outro ângulozinho aqui fora, em P, aqui na reta, entre a reta P e a reta R, um ângulozinho aqui fora, que você vai dizer que ele é o quê? Veja que ele, em relação a quem está aqui dentro da figura, o Y, ele é um ângulo, ó, vou chamar ele de Y também. Por que ele pode ser Y? Porque esses dois ângulos eles são correspondentes e você ainda pode fazer outra análise. Veja que o ângulo 134, em relação a este ângulo que eu coloquei agora, que eu chamei de Y, eles são alternos e os alternos são iguais. Então você pode dizer que Y ele é igualzinho a 134 graus. Eles são alternos. Veja que A ele é alterno com o A aqui, que eu criei aqui. Veja que o Y ele é alterno com esse Y aqui. Ó. Então é claro que o 134 ele é alterno com esse Y de fora. Mas eu já sei que esse Y de fora ele é correspondente ao outro Y aqui. São iguais. Agora faltou o X. Como é que eu sei quanto vale o X? Perceba que o X e o 134 eles são ângulos que estão entre duas retas e pertencem a uma mesma reta P. Então, eles estão entre duas retas R e S e pertencem a uma mesma reta P.
Quando isso acontece, esses ângulos são suplementares. Por quê? Porque eles são colaterais internos. Se eles são colaterais internos, você vai dizer, sem medo de errar, que 134 é o suplemento de x, ou vice-versa. Então, você pode afirmar que x mais 134 é igualzinho a 180, já que eles são suplementares. E aí x vai ser igual a 180 menos 134. Ora, então x vai ser igual a 100... vai ser igual a 80. Está faltando aqui 46 graus. 46 graus é o que falta aí para dar 180. Vejam essa questão. O que ele diz aí? Sabendo que R é paralelo a S e que é paralelo a T, então agora nós temos três paralelas, calcule os valores de x, y e z em cada caso. Esse cada caso aqui, só vamos fazer essa questão mesmo, senão fica muito longo o vídeo aqui para a gente fazer mais questões, certo? Então vamos fazer apenas esse caso aqui mesmo. Vamos lá, analise aqui. Eu já tenho R paralelo a S, que é paralelo a Z. Se são paralelas, você vai ter dentro desses ângulos aí algumas relações de opostos pelo vértice, de suplementares, de ângulos que são correspondentes, de ângulos que são congruentes por serem alternos e de ângulos colaterais aqui. Vamos ver aqui algumas dessas características. Primeiro, vamos partir do ângulo 48. 48. Veja que o 48, que está aqui embaixo, ele tem seus correspondentes aqui em S e tem o correspondente em R. Então, você pode afirmar que o 48 ele é aqui também e que é aqui em cima também. São iguais, porque são correspondentes. E aí, vamos para mais alguma coisa. Se eu tenho aqui que é 48, eu sei que o Z mais o 48, lá em cima, o Z mais 48, eles formam um ângulo de 180. Então, eu posso dizer que Z mais 48 é igual a 180. Então, Z é igual a 180, joga para lá, menos 48. E aí Z vai ser igual a 180 menos 48, 132 graus. Já encontramos uma coisa aqui. Se eu sei que Z é 132 graus, eu tenho um complemento dele em algum lugar aqui. Talvez eu precise, talvez não. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos partir para outras coisas aqui. Deixa eu pegar outro valor aqui. Veja só. Se x está aqui no meio, ele também está aqui, ó, porque são correspondentes. Talvez esteja aqui ó, no T, mas não precisa. Vamos só usar ali em cima. Então, eu sei que aqui também é x. Aqui também é x. Ora, se ali também é x, eu sei que o 108 mais x bate 180. Então, você pode fazer, ó, 108 mais x é igual a 180, são suplementares. Então, eu vou dizer que x é igual a 180 menos 108. Opa, isso daí 8. Isso aqui, prontinho. Então, x é igual a 180 menos 108, que vai dar aqui 72 graus. Falta apenas encontrar o valor de y. E aí fica fácil, quer ver? Você tem algumas formas de fazer o valor de y. Eu poderia fazer com relação aos ângulos, a soma dos ângulos internos, mas não precisa. A gente pode fazer também no mesmo processo desse, ó. Veja que y mais o 48 mais o x bate 180 também. Então, aí você vem, ó, y mais 48 mais o x. Quem é esse x? 72. Tudo isso, 180. Então, y vai ser igual a 180. Joga 48 para cá, fica menos 48. Joga também 72, fica menos 72. Y é igual a 180 menos... Vamos fazer a soma aqui tudo. Ó. 180, conserva o sinal aqui. E soma esses dois. Isso vai dar menos... Então, nós temos aqui 50, 120. Então, o valor do y é igual a 60 graus. Para somar aqui, para vir dar 180.
Então, pessoal, sobre exercício em relação aos ângulos formados por retas paralelas com transversal, era só isso aqui. Espero vocês aí no próximo vídeo.